Você vai acompanhar, a partir de agora, o programa Construção em Alta. Tudo sobre construção civil, reformas e arquiteturas com William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, da Predileta Imóveis e Alta Imóveis, e hoje, na bancada, também a Giovanna Fachinelli, Design de Interiores. Todas as terças, a gente conecta a você as principais tendências e novidades do universo da construção e do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixe de nos acompanhar. Siga @podcast Construção em Alta no Instagram e também no YouTube, e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo no Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então, mande suas perguntas e participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo a Camila Bedin Vaz, da loja Darte e Ortobon de Bento Gonçalves. Para iniciarmos, então, Cami, conta um pouquinho a tua história, como é que tu iniciou nesse ramo, né, do design, enfim, da decoração, dos colchões. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Agradecemos a presença. Então, nós como loja agradecemos, né, tanto o Ortobon como o Darte, o convite. O ramo da decoração está comigo há mais de 15 anos. Né? Então, eu trabalhava em uma outra empresa, antes de ter a própria empresa, e resolvi sair do ramo da decoração. Né? Eu estava me formando em educação física e eu disse, vou seguir o ramo da educação física, né? Aí eu fui morar um tempinho em Portugal, fazer os estágios lá em Portugal e na Espanha, em Granada. Então eu fiz esse período de experiência, fiquei mais de 1 ano e meio fora desse ramo da decoração. E aí foi aí nesse período que realmente eu acho que eu me centrei, foi as coisas que aconteceram fora da nossa região, fora do dia a dia, e eu resolvi voltar, né? Resolvi voltar, a família também convidou para voltar, e aí eu resolvi montar a loja de decoração, de cortinas, persianas, papel de parede e tapetes. Então, o ramo que tu trabalhava antes era no mesmo segmento, antes de ir para educação física? Era do mesmo segmento. No caso eu trabalhava numa outra empresa, né? Eu era funcionária de uma empresa antes de montar a minha própria empresa. Começou pela Darte ou pela Ortobon? Pela Darte.
E aí, faz quanto tempo que tu tá Na Ortobon, a Dart eu tenho há mais de 10 anos e a Ortobon eu tenho ela há mais de 5. Surgiu uma oportunidade, né, de ampliar os negócios e é um produto que cai no mesmo segmento. Então a gente está trabalhando com o cliente final, então ele está ou reformando, ou ele está construindo, ou mudando para um apartamento, uma casa maior. E o colchão, ele se faz muitas vezes necessário. Então, foi um nicho de mercado que a gente viu que poderíamos atuar sem sair do nosso foco, que é a cortina, que é a persiana, que é o papel de parede e os tapetes. Certo. Como é que funciona, Camila? A pessoa que quer uma cortina, que quer até um colchão, né? Tu comentaste no bastidor que é muita coisa sobre medida. Isso. Né? Como é que tu trabalha nessa personalização? Tu vai até a casa do cliente, tu não vai, o cliente manda a medida, como é que é essa troca? Então, William, a gente trabalha de várias formas, né? A gente trabalha com o especificador, que é o arquiteto, que é o design, que é o cliente que chega através desse especificador, que já tem a especificação do produto, a cor, a coleção e as características que quer para dentro do ambiente. Então a gente vai até o local para conferir a medida, a parte técnica, mas esse produto vem determinado pelo especificador, né? E a outra opção é se o cliente vem até nós sem nenhum acompanhamento de um profissional, a gente vai até a obra, vai até o local, tira as medidas e apresenta uma melhor solução para o cliente, né? Porque às vezes não é somente a estética, então às vezes o cliente vem, eu brinco que é uma dor. O que é uma dor? Ou ele tem necessidade de um escurecimento, ou ele tem necessidade de uma proteção solar, ou é a fins de estética. Então a gente primeiro entende a necessidade do cliente para depois direcionar ele para um produto adequado. E até, Cami, a gente brinca aqui, né? Tipo, nós, enquanto designer, a gente tem que entender um pouco de tudo, né? Sim. Então, às vezes, é melhor, né? Eu penso, é muito melhor, vai lá na Cami e tal, e vocês auxiliarem o cliente, porque vocês, nesse segmento, vocês são muito mais... Né, vocês vendem isso, então vocês entendem muito mais do que nós, né? Então, a gente dá um norte, eu digo, né? Mas, às vezes, vocês têm uma solução melhor, né? Isso, porque a parte mesmo do produto técnica, em si, sim. A parte técnica, porque o produto ele é 50%, depois tu tem a parte da instalação, tu tem a característica do produto, se ele vai te proteger do sol, ou se tu vai ter que trocar depois de 1 ano, 2 anos, porque vai acabar deteriorando com os raios UV. Então tem a parte mais técnica que a gente sempre auxilia, né? Mas sempre a gente prevalece a decisão do cliente, se o cliente realmente quer, mas a gente sempre procura passar a parte técnica também, né? E a Dart, vocês trabalham com cortinas, persianas e o que mais? Tapetes e papéis de parede. Então nós temos toda essa linha. Os prestadores de serviços são nossos, né? Então o cliente vai até nós, a gente monta um orçamento ou vai até a obra, montamos um orçamento e aí depois a gente vai para a execução. E o papel de parede, a gente falou antes nos bastidores também. Muitas coisas vocês têm pronta entrega. Isso, então hoje nós temos a loja que fica na Avenida Planalto, em frente ao Hotel Viverone. E nós temos o nosso estoque. O que é o nosso estoque? Onde nós temos mais de 1.000 rolos de papel de parede, nós temos mais de 500 tapetes, nós temos toda a parte a pronta entrega. Então nós temos esse espaço também de higienização, limpeza, manutenção, que fica próximo à loja. Então se o cliente quer uma manutenção, higienização, a gente consegue fazer. Se o cliente quer trocar um papel de parede, dar um toque especial para casa ou para um ambiente em si, a gente consegue fazer essa transformação em 24 horas, porque a gente tem a pronta entrega. Então, desde que seja que ele vai lá, ele vai olhar o que tu tem e o que agradou, aí você Exato, então a persiana, a única que a gente não tem a pronta entrega é a persiana, mas o tecido, a gente tem mais de 500 rolos também de tecido, que é as bobinas de tecido, a gente só leva ao ateliê, faz a confecção e parte para a instalação. Então nós temos todo o material à pronta entrega, que esse é um dos diferenciais que a gente considera, né? E no sob medida hoje o teu prazo de entrega é o quê? Ele varia, depende do tamanho do apartamento, depende o produto que o cliente necessitou, mas assim, é aquele grau de urgência. Se tu precisa de hoje para amanhã, a gente avalia e a gente consegue
né? Então, se o cliente tem a necessidade, a gente avalia se tem condição de entregar, né? Porque a gente não promete algo que a gente não consegue. Sim, daqui a pouco alguns itens sim, Isso, outros, né? exato. Mas, por exemplo, papel de parede, consigo instalar, cortinas em tecido, consigo confeccionar e entregar, tapete é só deslocar do estoque à casa do cliente, né? Hoje a gente conta com 12 funcionários, fora os indiretos, né? Então, nós temos o pessoal do frete, então nós temos uma equipe que consegue dar essa assistência meio que imediata, né? Como é que tu gerencia hoje as duas lojas, né? Sendo que são marcas diferentes e as duas com posicionamento, eu digo, diferentes, né? Porque uma é especializada, ao meu ver, em decoração, acabamentos e decoração, acabamento de papel de parede e tudo mais. E outra é uma especializada em colchões. Sim. Às vezes eu também me pergunto, né? Essa mais a pergunta. Né? Então, e na verdade a gente tem a Ortobon, só que a Ortobon a gente tem mais duas lojas, né? Então, em Bento eu tenho 3 lojas Ortobon. Então, eu tenho a Ortobon do supermercado Caetá e a Ortobon da Saldanha, que também é nossa, e a Ortobon da Planalto. Então, a gente trabalha com 3 lojas da Ortobon. Como Então, é que tu qual dá vai conta? fazer? Minha pergunta, são 5 lojas? 4. 4 lojas. Na verdade, o principal é que eu conto com a minha irmã, que trabalha na parte do administrativo, e a minha sócia também, que é a Cláudia, que cuida da parte de logísticas, né? Então, a gente tem bem setorizado esses setores, que eu cuido mais dessa parte comercial e de gerenciamento, né? E as meninas cuidam das compras, do administrativo, e a Cláudia da logística e instalações. E Por exemplo, a Cláudia cuida das 4. Isso, e a parte da Ortobon, ela se torna um pouco mais fácil porque é uma franquia, né? Então, quando tu trabalha com franquia, ele já vem algumas, eu digo regras, né? Então, tu trabalha em cima de um sistema, em cima de algo que já foi pensado e montado para funcionar. Então, é se cercar de profissionais bons, que entendam do produto. Então, o colchão, tu chega lá e tu vai querer dormir bem, basicamente. Então, tu tem que direcionar para um conforto, para um dormir bem do cliente, tu tendo profissionais, então é fácil, faz a encomenda, ou se tem a pronta entrega, já entrega, chama e já sai dormindo. O colchão, a comunicação vinda do arquiteto ou do especificador, ela acontece também para a venda do colchão ou não? Ela acontece mais na linha de decoração? O colchão, ele vem a especificação do tamanho, que é o que mais funciona, né? Então, o colchão, muitas vezes o cliente já vem com um produto, eu já tenho um Ortobon, eu quero somente esta mesma marca nova. Porque o modelo Ortobon tem mais de 50 anos e eles preservam muito essa questão de modelo. Então, por exemplo, vocês dormem num Liberty, um cliente dorme no Liberty, que é uma marca de colchão. Ele vai lá, ele quer um Liberty novo. Normalmente é isso. Eu já tenho ele há mais de 15 anos, eu quero um Liberty novo. Então ele vai lá, deita novamente, ele vai provar outros, mas ele normalmente compra isso. Ele é muito mais particular, né? A questão do colchão Ortobon é muito mais recompra, porque o Ortobon, como eu disse, é mais de 50 anos, então muita recompra. Então tu morava em Bento, foi para Caxias, tu vai numa loja Ortobon, tu veio de São Paulo, tu veio de Porto Alegre, tu vai usar um Ortobon que tu tem em outro lugar. Aí tu já conhece, já sabe como é, o que entrega, né? Isso, e o colchão é bem específico, não é um produto, né, que tu consegue direcionar. É o cliente que tem que deitar, se sentir bem, ou muitas vezes ele tem algum problema, né, ortopédico, alguma coisa de ortopedia, então a gente tem que também entender e oferecer um produto adequado para esse tipo de cliente também, né? E do lado do design, a questão, eu acredito que aí não é a Ortobon, é o contrário disso, ela é muito mais tradicional e não muda tanto quanto a linha de design e produtos que são lançados, entram, saem de moda. Como é que vocês gerenciam isso tendo em estoque? Porque normalmente quem a gente fala, a pessoa vai, ela compra um lá para ter, ou compra um para showroom e não, tem um estoque, né? Mas no caso de vocês, por ser o diferencial, como é que vocês lidam com isso? A gente consegue, né, o bom do nosso produto, do nosso segmento, é que não é um produto perecível, então ele não vai se deteriorar como um alimento, então tem um prazo de validade e de vencimento.
Claro, tu não vai deixar mais de 15 anos um produto, né? Sim. Mas tu consegue ter, com o passar do tempo, esse know-how, essa questão do feeling de comprar os produtos que mais saem, os produtos que atendem mais a necessidade do cliente, porque também tem a linha comercial, tem a linha residencial, tem aqueles clientes que montam decorados, então tu consegue ir direcionando para vários perfis de clientes, né? E quem faz as escolhas dos produtos, onde tu busca, né? Se especializar, enfim, entender o que tu vai usar, o que tu não vai usar, o que é tendência, o que não é. Hoje em dia tu tem que acompanhar, como tu deves acompanhar também, é a questão, tu tem que estar sempre antenado nas novidades, então tem várias feiras que tu tem que ir, tu tem várias amostras que são próximas aqui da nossa região, eu costumo ir bastante para São Paulo, para o Rio, tu vai para outros lugares onde tem novidades, né? Eu frequento bastante, a gente tem bastante clientes ali em Santa Catarina também, então tu consegue atender vários públicos, tu consegue ter a sensibilidade de vários padrões, né? Então é mais fácil de tu ter um estoque que atenda bastante clientes, né? Hoje, as linhas que vocês atendem, ela é cortina para específica residencial, é persiana para tudo que é área. Detalhe um pouquinho mais para quem está nos ouvindo. Sim. Quais são os produtos e aonde eles são usados, ou como, não, eu tenho mais para recepção, eu tenho mais para clínica. Não, é para residência, é para mesa e cadeira de sala de jantar, ou para poltrona, ou é tudo. Para quem não conhece a loja, como é que tu faria uma apresentação? Vamos lá. O produto em si, então, cortinas de tecido, não é uma regra, uma obrigação. Por exemplo, o cortina de tecido tem que ser no quarto, tem que ser na sala, tem que ser na suíte, tem que ser no closet. Não existe uma regra de obrigatoriedade, né? Então, existe a questão de... O produto seria mais indicado. Então, existem produtos de área molhada. O que é uma área molhada? Numa cozinha, existe uma tela, que se chama tela solar, que tem fibra de vidro e PVC, que é um produto que tu consegue molhar, higienizar, não lavar. Mofa, maravilhoso. Não mofa. É um produto que tu tem visibilidade, é um produto que tu consegue enxergar para fora, quem está de fora não te enxerga dentro, não queima. Os raios UV não vão danificar o móvel, ou até mesmo na lavanderia não vão danificar a tua roupa, o teu sapato. Esse tipo de produto que seria o mais indicado do que tu colocar, por exemplo, um tecido. Um tecido na área molhada, tu vai acabar molhando. Na nossa região aqui é uma região muito úmida, então a probabilidade de mofo ela é muito maior, né? Em clínicas hoje, que a gente atende, clínicas, em laboratórios, existe um produto em específico que eles consigam higienizar, que é aprovado. Não é qualquer produto que pode ser usado. Que é aprovado. E vocês conseguem atender tanto, então, residencial, industrial, tudo? Onde precisa persiana, vocês conseguem atender? É isso aí, eu brinco com o pessoal das vendas que aonde tem vidro a gente consegue atender, né? Então, é comercial, é residencial, então a gente consegue... E que região, Cami? Hoje a gente atua Bento Gonçalves, Caxias, Grande Porto Alegre, Litoral, Torres, Capão, Xangri-Lá, a gente vai até Santa Catarina também. Tudo com estrutura daqui. Tudo com estrutura daqui. E tu tem uma equipe de vendas? Eu tenho uma equipe de vendas, né? E de instalação. E a de instalação também. E além das persianas, a outra linha de produtos que vocês trabalham, elas são complementares ou hoje o carro-chefe é a persiana, é a cortina? Ele é complemento, outros produtos são complemento, mas o carro-chefe, a porta de entrada hoje numa residência, grande parte é a cortina e a persiana, porque o cliente vai morar... O tapete até tu fica sem, Exato, a cortina e a persiana tu não vai conseguir dormir se tu não tem um escurecimento. Claro, salvo exceções, que clientes que não precisam de escurecimento, mas tu precisa de privacidade, tu precisa de proteção solar, tu precisa de escurecimento para dormir, ou até mesmo na sala, proteção do móvel, proteção do estofado. A gente entende hoje que não é mais um produto é um produto de primeira necessidade, né? Sim. Ou a cortina e em si. tu atende, o teu produto tu considera para um público A, B, C? Atende todo? A gente atende todos os públicos, né? Mas acredito que se for para classificar, a gente trabalha com um público B, né? Pela estrutura, pelo atendimento, como o cliente quer produto a 24 horas entregue na sua residência. A gente tem uma estrutura
para o perfil de cliente que entende de produto, entende dessas coisas, né? Essa questão das 24 horas é 24 horas mesmo. A pessoa escolheu um produto que você tem, 24 horas está instalado. Desde que ela tenha em estoque, né? Sim, não, tudo bem. Mas uma coisa que eu peguei e encomendei já com você que eu achei bem legal foi tapete orgânico, claro. Sim. Aí a gente teve o prazo de confecção, mas a gente escolheu um tapete que não tinha orgânico e aí foi feito nas medidas. E aí foi entregue na época na Brava, em Santa Catarina. Isso aí. Mas aí, claro, teve o seu prazo, digamos, de confecção. Mas era um produto que não tinha pronto, né? Não tinha pronto, mas e a aí gente você conseguiu. desenhou, enfim, fez. E hoje a gente tem muito personalizado. Então a gente vai até a casa do cliente e faz esse orgânico. Orgânico que a gente fala é um tapete onde tu faz um desenho nele. Certo. Tu vai na casa do cliente e tu faz o desenho. A gente vai entregar uma manhã que a gente fez um recorte, porque a cliente tem a porta, é uma casa um pouco mais antiga, que ela não quis acabar trocando a porta, mas é uma casa gigante onde a porta ela abre para dentro, e aí ela tinha o hall de entrada da casa onde ela quis desenhar, e a gente fez o formato do orgânico, só tirando essa parte onde ela tem que abrir a porta. Tipo escapando da porta. Exato. Legal. E ela conseguiu ter um tapete num tamanho que ela queria, que era um tamanho grande. Mesmo descontando esse espaço da porta, tu consegue pegar o resto dos espaços e não parecendo aquele tapete improvisado. No formato orgânico a gente consegue fazer esses desenhos. Sim, é uma personalização, né? Não Exato. tem- Aí tu personaliza o desenho, a cor, tudo. Aí, claro que tu não vai ter em 24 horas, mas o básico, digamos, não Isso. pode parede. Tu gostar de um tapete que tenha. E depois... Outra coisa também que a gente já fez é pegar e escolher na loja e testar no cliente, né? Ah, sim. Então, essa parte do Olha, fazendo tapete... propaganda. Mas essa parte do tapete que aquele dia você comentou, depois que a gente comprou aqueles que a gente entregou na Brava, a gente comprou não vou te mentir, mas sei lá, acho que foi uns 50 tapetes orgânicos que a gente pegou vários tamanhos e compramos. Então são coleções diferentes e estão lá no estoque. Daí tudo. também tu tem. Nesse caso das parcerias com indicadores, influenciadores, não sei como é que tu trabalha a questão do arquiteto, né? Como é que tu mantém eles atualizados com o que tu tem? Ou eles vêm com a demanda e tu atende? Das duas formas, né? Então, às vezes eles mandam eu preciso desse tapete na Com cor... esse recorte na porta, por Isso exemplo. aí. Ou preciso na cor cappuccino, o que tu tem? Ou me mande algo parecido com esse. Eles me mandam um produto como referência e eu mando as opções que eu tenho em estoque. Muitos arquitetos que a gente pegou aqui, eles falam que as lojas elas são a fonte de informação além das feiras e tal, porque o produto chega muito para vocês Sim. e daqui a pouco vocês passam essa informação para eles. Vocês têm algum trabalho nesse formato de mostrar o produto, de trazer o arquiteto e dizer, olha, isso aqui tu usa em tal lugar, esse aqui é usado para tal lugar, de passar esse conhecimento, ou vem da indústria daqui a pouco, que é o fornecedor de vocês? Normalmente essas informações elas acabam vindo da indústria e das tendências, como eu disse, da mostra. Então, por exemplo, tem a Revestir, tem a Bimad, tem a Casa Cor, que acontece em vários estados. Então, o arquiteto também e o design, ele acaba se atualizando, né, nessas feiras, que é onde é exposto as tendências, né? E tem muito da questão da moda. Então, a moda de roupas também, ela dita muito o estilo também da questão da casa em si, né? Então, tu acompanhando essas duas linhas, tu consegue... E o arquiteto, o especificador, que vai até a loja, então sempre quando ele vai ou para buscar um produto em específico, a gente sempre acaba mostrando as novidades, né? Que estão e atualizando. A gente tem o nosso Instagram, que a gente consegue também atualizar novidades pro profissional, pros clientes. A questão do papel de parede, né? Tu falou que tem uma linha de papel de parede. A questão da instalação, se a pessoa quisesse instalar, vocês ensinam ela a instalar? Como é que funciona isso? Porque eu acredito que isso deve Pelo dar amor um de tumulto. Deus, né? Isso deve dar um tumulto. Não. Até dá pra gente se instalar. Dá só que instalar. não vai ficar só Deus Eu sabe, brinco que eu instalei na casa da minha mãe, né? Há 12 anos atrás eu instalei. E até hoje eu não troquei o papel de parede porque ele é um case que eu sempre procuro mostrar para os clientes. Eu instalei um case de colorido. sucesso, É não, um colorido. Não Não sucesso. É um colorido de bolinhas, né? Então lá em cima, para cima da porta, no teto, tá a bolinha inteira, né? E lá no final, a bolinha ela só ficou meia lua. Então, só para te ter uma noção, o papel ele é muito, muito complicado. Tu
tem que seguir uma linha reta, tu tem que casar os desenhos. A emenda tem que ficar perfeita. A emenda tem que ficar perfeita. É uma economia, ou claro, se o cliente tem um prazer, vou me distrair. Vou pegar um videozinho no YouTube e vou me instalar. Não consegue. Não vou dizer que não consegue, pode tentar. Mas eu vou ficar feliz, porque eu vou vender um outro papel logo na sequência. Sim. Porque não tem como. Não existe um papel, né, Cami? Tipo, vai ali e recola. Eu sei que tem. Vocês têm aquela mica? Sim. Que aí a mica dá, não dá pra, tipo, tu tirar e reutilizar. Na verdade, nenhum papel tu consegue utilizar novamente. Porque tu acaba, quando tu descola da parede, tu perde a parte da cola. Então, algumas partes vai sair com o papel, outra parte vai ficar com a parede. E na medida do que tu vai instalar em outro lugar, vai ficar de tonalidades diferentes, onde tem o papel, onde não tem, então vai ficar um poazinho lá, vai ficar meio estranho. Mas é bem difícil de conseguir. E a questão de manutenção do papel de parede com a nossa região que tem muito mofo? Vocês têm uma orientação? Como é que a pessoa faz? Onde existe mofo, não existe. Às vezes a gente acaba, algumas situações, o cliente chega lá e eu quero esconder meu mofo, quero colocar um papel. Esquece. O mofo, se tu botar um azulejo em cima do mofo, o mofo vai caminhar. Ele vai sair. Então não existe nada que a gente consiga proteger da questão do mofo. O que a gente recomenda é o cliente fazer uma higienização, usar uma impermeabilização nessa parede para depois aplicar o papel, para não investir e não ter retorno, né? O papel, o papel de parede, teoricamente, não seria a solução. Essa parede é mais úmida, coloca em outra parede. O papel de parede, o papel de parede, a pessoa tem que entender que um papel de parede, ele é decorativo, ele não vai funcionar para esconder defeito, esconder uma rachadura, uma dilatação, ele não vai esconder nada. Ele não trabalha para isso. Não. Porque o papel é super fino, então tu tem uma rachadura, ele vai fotografar, ele vai chamar mais atenção ainda para a rachadura. Exato. Porque ele vai fotografar ela ainda, sabe? E a superfície para a instalação do papel de parede também tem que ser reta. Então, a partir do momento que tem alguma cor ou algum defeito na parede, tu instala e vai ter a saliência da parede. Ele vai transferir. Vamos fazer uma breve pausa para ouvir os nossos apoiadores, eles que fazem a construção em alta acontecer. Fiquem ligados, já retornamos com muito mais papo para vocês. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta.
Estamos de volta, um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italina Móveis, Total Crédito Caixa, Predileto Imóveis, Frisa Acabamentos e Futura Luz Iluminação, por apoiarem nosso programa e trazer sempre o melhor para o setor. Quer rever o que já passou por aqui? É só nos seguir no @podcast Construção em Alta no Instagram e também no YouTube. Para quem acabou de chegar, hoje nossa convidada Camila Bedin Vaz, da loja Dart e também da loja Ortobon de Bento Gonçalves. Vamos dar continuidade ao nosso papo. Camila, a gente estava falando um pouquinho então sobre persianas, tapetes e tudo mais, né? E o tempo de loja, né? Que tem mais de 10 anos de loja aí. A questão que muito acontece, e vamos lá, nós estávamos falando sobre mofo, nós falamos vários assuntos aqui e vamos casar tudo agora. A questão do mofo, quando ele acontece, ou da limpeza, da manutenção, dos produtos que vocês vendem, das cortinas, das persianas, vocês têm essa manutenção? Vocês conseguem dar esse suporte pós-venda, eu digo? Então, como falei para vocês ali nos bastidores, né? Nós temos, hoje nós temos o nosso espaço onde a gente faz esse trabalho de higienização. Então, nós temos mais de 10 anos, então nós temos uma clientela que tem muita recompra e também a gente sente a necessidade de prestar um serviço de manutenção, higienização, tanto do tapete quanto da cortina e da persiana. A nossa região é muito úmida, né? Então, se tu deixar o mofo de um inverno para outro, dificilmente tu acaba conseguindo retirar essa mancha. Ela acaba impregnando nas fibras do tecido e tu não consegue tirar. Então, se tu tiver uma manutenção preventiva, começou a se manifestar, liga para a Dart, a gente vai lá, retira o produto, higieniza e devolve no local. E isso, Cami, para quem é teu cliente? Ou alguém está nos assistindo, vai lá, olha a cortina, a gente precisa higienizar. Vocês fazem para quem não é cliente também? Para quem não é cliente, a gente faz uma avaliação sobre o tecido, sobre o produto que está lá. Porque além de fazer esta higienização, a gente tem que dar uma garantia do produto, né? Então, se os produtos não são nossos, a gente tem que avaliar, tem uma avaliação do que tem lá, da qualidade do tecido, se é um tecido que vai suportar a lavagem e a higienização, né? A gente consegue dar a garantia e de todo o processo e assistência dos nossos produtos. Se for produtos de outros fornecedores, de outras lojas, a gente tem que fazer a avaliação. E vocês fazem a higienização, tapetes, cortinas e persianas. Isso. Eu tenho meu sofá, já quero que tu faça a higienização. Não, essa parte dos estofados não. É só o que vocês vendem? É só o que a gente vende, porque a gente não higieniza no local. A gente retira, a gente traz para a loja e aí avalia se vai ser uma lavagem a seco, se vai ser uma lavagem, dependendo do produto, a gente vai higienizar, mas nunca na casa do cliente. E a gente estava falando também, tu falou antes, questão dos decorados, agora mudando um pouco isso, questão de decorados, né? Como é que funciona essa parceria? Quando tu faz decorados, assim? O que tu acha? Tu acha que é algo... A gente fala bastante aqui sobre o decorado, né? Tu acha que é algo importante, que faz um diferencial, assim, digamos, na venda do imóvel? Como é que tu trabalha nesses empreendimentos? Eu acho que o decorado ele é bom para o construtor, para o corretor de imóveis e para o cliente. Então, e para nós, que a gente consegue mostrar o nosso produto. Tu vai deixar um apartamento, porque às vezes é difícil tu ter o olhar, às vezes que nem um designer, que nem um arquiteto, um profissional que consegue visualizar um ambiente pronto. Às vezes para o cliente é muito mais fácil, não que ele vá copiar aquele apartamento decorado, mas ele vai despertar outras ideias e vai sentir o produto, vai sentir a nossa cortina, a nossa persiana, vai olhar um papel, vai se interessar. Então, acho que tu consegue despertar essas sensações para o cliente, para o arquiteto, para o especificador, o corretor, né? Eu acho que é importante. Um teu, né? Exato. Como mostrar o trabalho, né? Exatamente. Tu falou que vocês deslocam a equipe até o cliente, né? Uhum. Vamos lá, nosso ouvinte alguém está nos ouvindo lá e quer saber o que é que vai lá na casa dele para fazer a medição ou para ver um produto. É cobrado esse deslocamento até lá? Não. Ou não? Não, claro, a gente tem uma noção, digamos, não vamos sair daqui para fazer um orçamento, né, a 500 quilômetros. Então, a gente tem uma equipe, né, então se existe se for a mais de 400 quilômetros, a gente procura um parceiro mais próximo que tenha, ou a gente concilia uma ida
para esse local. Mas dentro da nossa região, Bento, Caxias, Garibaldi, dentro do nosso território, Porto Alegre, que fique próximo aqui, litoral, a gente atende com certeza. Porque Sem custo. orçamento, muita coisa de orçamentos vocês conseguem fazer via planta. Sim. E aí vai só conferir depois que comprou, né? então. Exato. Digamos. A medida tá na planta, teoricamente. Tu faz o orçamento normal, né? Conforme a planta. E depois a gente vai e confere a medida para a instalação. Comprou, tu vai, se não, tu não vai. Hoje Exato. o teu volume, ele tá mais atrelado ao arquiteto ou tá mais atrelado ao consumidor final direto? É mais ao profissional. Mais A profissional, porque o nosso público, muitas vezes não tem tempo, então ele deixa muito na mão do especificador, do design, do arquiteto, e aí o arquiteto faz toda a parte de orçamentos, produtos, direciona o cliente, e depois o cliente só vai em uma ou duas reuniões específicas. Só vai. Sim, até a questão de definição de material também seria o arquiteto. O arquiteto, porque o arquiteto ele conversa Tem com como- o cliente desde o início da Intermedia, obra, né? desde o início da obra. Com o resto, né? Porque ele vai escolher desde o início um porcelanato, um Isso, tabu, a tem parte de iluminação, a parte de cores, tudo. Então ele o arquiteto tem um acompanhamento com o cliente, então ele já chega aí especificando. O cliente já sabe o que vai ser Exato. escolhido, na verdade, não vai ser nada muito. Foi a obra inteira foi falado que vai ser, sei lá, um papel de parede e linho. É isso aí. O arquiteto não vai lá e vai pegar um papel de parede vermelho. Uhum. Então, meio que o cliente já confia no arquiteto nesse processo para não ter que se envolver tanto. Né? E Arquiteto. uma coisa às vezes vai estar ligada à outra, a escolha da cor da parede, a escolha do estofado, as cores das poltronas é a cor do tapete, a cor da cortina vai direcionar a cor do papel de parede, então é muito ligado. E o arquiteto ou o especificador ele já vem com toda É comum essa questão que a gente falou antes de levar o produto até o local, testa para ver se fica legal, testa se a cor bate, para depois voltar, e isso é comum na... É que se bate e né? ficou legal, já deixa lá, né? É isso aí, exatamente isso. Não traz de volta. Não. Então, essa questão de tu ter a pronta entrega, a gente tem uma consultoria agora, a gente está dando uma brigadinha, né? Por causa disso que a gente está entrando num consenso que como tem um estoque, um valor agregado, né? Então, a gente está nesse impasse. Porém, a parte do estoque, ela facilita o cliente, a decisão. Porque tu olhar um tapete de 50 centímetros por 60 é uma coisa, tu olhar um tapete de 3x4 no ambiente é outra. Sim, é que nem as cores de tinta lá que tu vai vendo um negocinho, é um quadradinho de 10 exato, por 10. exato. Não tem como ter uma noção do que não vai ficar, né? Não. E eu acho que pra mim, pelo menos nunca aconteceu. Eu acho que é difícil tu pegar um tapete, sei lá, gigante, tu vai no cliente, daí tu se propõe ergue o sofá do cliente, coloca o tapete. O cliente não vai te mandar levar o tapete embora. É muito difícil, né? São raras, acontece, mas são... Você não combinou mesmo, não bateu mesmo. Exato, e a gente disponibiliza levar 2, 3 modelos, né? Então... Sim, então, facilita para Pro ser cliente- assertivo, pro cliente- no caso. Pro cliente Isso. final, tu acaba conseguindo fazer uma venda mais fácil, né? Exato, e para o cliente final é muito mais fácil ele chegar em casa, ter as 3 opções ali, ele olhar, vai para a sala, vai para o quarto, sai do ambiente e volta, tá ali para ele olhar, né? Então é mais fácil do que ele ter que tomar uma decisão na loja. Ele tá lá Sim. na casa dele, já viu com a luz do seu ambiente, com a iluminação externa, com a iluminação interna, e isso muda também às vezes a tonalidade do próprio tapete, né? Porque é a mesma questão da gente deixar o arquiteto definir ou colocar de qualquer jeito, né? Tipo, Exato. não, tá tudo, tem que casar, né? Tem que ficar com a Exato. informação bem alinhada. Exatamente. Exato. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Ortobon. Uhum. Hoje, quantas linhas tem? Ou como é que tem essa pegada de... Num vem muito especificador, né? No outro, a pessoa tem que deitar na cama para sentir o que é, se atende ou não atende. A prospecção, a equipe, ela é compartilhada em algum modelo, algum momento? Tipo, a tua equipe de venda de uma empresa, ela vende a outra empresa ou não? É uma venda compartilhada, a gente consegue direcionar para o cliente em si. Então, o cliente que vai na Dart, normalmente ele está se mudando, ele está indo para um ambiente novo, ou uma casa nova, ou um apartamento maior, ou litoral, construindo um sítio, ele está mudando, né? Normalmente. Então, a gente consegue direcionar.
Não é uma obrigatoriedade, mas a gente, o consultor, o vendedor, ele direciona para as duas lojas. Mas o consultor é o mesmo. O consultor é o mesmo. Mas o consultor da Dart é um, o consultor da Ortobon são outros. Ah, não é a mesma equipe. Mas os dois podem vender. Exatamente. Dois, isso. Exatamente. Eles chegam cada um na sua loja. Sim. O Ortobon vai para o Ortobon, o Dart vai para a Dart. Porém, durante o dia, o horário comercial, o consultor da Dart se sentiu a necessidade. O William vai estar construindo. O William está indo morar no apartamento com 4 dormitórios. William, tu precisa de colchão? Vai e direciona para o consultor do colchão que entende desta parte do colchão para o melhor produto. Né? E da mesma forma, o consultor do colchão indica as cortinas, as persianas e os papéis. Agora, comparando negócios, Qual a grande diferença que tu vê na franquia e que tu não vê na Dart? Ou qual a dificuldade tu tem maior na Dart que a franquia te entrega pronto? Não sei se seria assim. Sim. Não, mas eu entendi a tua pergunta. Qual é o diferencial das duas? Né? Exato. O diferencial da franquia e da Ortobon, elas vêm com uma metodologia que tu segue, tu aplica. né? Que tu aplica, e a Ortobon o produto está ali. Tu prova, tu gostou, tu não gostou, tu vai pro outro. Gostei, agenda a entrega, passa o Pix ou o cartão e entrega para casa do cliente. Então, é um produto, gostou, comprou, levou. Tu tem tudo exposto em loja. Todos eles eu tenho expostos em loja e todos eles eu tenho a pronta entrega. Então, nós também temos um estoque separado. Tu gosta de estoque? Eu gosto de estoque. E tu sabe por que eu gosto de estoque? Já te deixaram na mão, eu acho, alguém. E eu, na verdade, eu sou uma pessoa imediatista. Então, se tu me disser que se eu tenho que ir para 3 lojas e encontrar o produto, eu sou a moda antiga. Eu quero sair com o produto embaixo do braço. Eu quero chegar em casa e ter aquilo que eu gosto de ver. Eu gosto de pronto. Quando eu decido, eu quero pronto. Né? Então, às vezes, essa coisa de... Por isso que todo mundo brinca comigo, essa coisa de internet. Eu não compro, nada na internet. Nunca, né? Nunca nada na internet. A gente trabalha com vários construtores. Vamos investir na planta. Não quero planta. Nessa pegada, eu gosto de tudo pronto, decidi, quero, comprei. Então, até... Sabe que internet eu comecei a comprar agora. Depois que eu tô em casa com a nenê, não tenho o que fazer, sabe? Vai. Não, eu Porque não eu também, consigo. assim, eu preciso ver, tipo, na internet, sabe? Eu preciso ver e tal, né? Não, e eu tenho um outro lado que eu sou bem bairrista, né? Então, eu compro de quem compra de mim. Todo mundo que me conhece sabe isso. Eu compro de quem compra de mim. Quem compra, a gente tá sempre... É uma troca, né? Exato. É uma troca. Eu acho que se faz... Tanto a gente preza isso, porque eu prestei serviço, a gente estava no Cindy Lojas. Então, o Cindy Lojas, ele também é algo que faz com que o comércio converse entre si e movimente o próprio comércio da cidade, local, enfim, aqui, Garibaldi, Caxias. Eu acho que essa questão do comércio, porque hoje tu ser empresário, tu ter, como tu deve ter a empresa aí, é difícil tu ter um custo fixo e aí tu tá competindo com a internet em si, né? Então, às vezes é uma competição bem desleal, ou até mesmo com profissionais autônomos, né? Então, hoje a gente trabalha com o nosso produto bem especificado. Produto, é tudo, e o cliente às vezes compara o nosso produto com, enfim, aquela pessoa que não tem loja física, aquela pessoa que não tem um prestador de serviço adequado, que vai lá e instala de qualquer forma. Então, hoje, o produto é 50% produto e 50% a instalação, manutenção, assistência que tu dá para isso, né? Tu falou que o estoque era o teu diferencial, né? Isso Quando a aí. gente começou a conversa, e o estoque é um diferencial contra a internet, né? Mas um segundo diferencial que eu vejo é que tu pode usar como argumento a questão da manutenção, né? Sim. Porque o digital... Vai vir Ele com chegou papel de lá. parede, vai vir instalar. Mas eu digo até persiana, né? Cortina, tá aí. E pendurar. E se não deu certa medida, e se deu errado, e se tem tantos problemas, e o pós 2, 3, 5, 10 anos, quem vai fazer essa manutenção? Como vai ser feita? Então, eu acredito que aí seja um dos grandes diferenciais também. E antes da gente... quero falar. E, na verdade, agora que tu tocou na questão da Ortobon, teve agora esse feriado, né? Esse feriadão, a gente estava sexta e segunda. Na sexta-feira, que era feriado, depois eu mostro ali a quantidade de pessoas que ligaram
para procurar colchão a pronta entrega, porque veio visita inesperada, que veio parentes que veio, e aí foram comprar colchão nos 48 do segundo tempo, e esse é o diferencial. A gente tinha pronta entrega. E eles estavam com a loja aberta sexta? A gente estava com a loja fechada, mas aí o pessoal me ligou, vamos lá, no sábado. Pô, visita também. dormindo no colchão novo, hein? Nossa, Que moral! Olha, não tenho colchão, volta outro dia. Exato, mas aí tu vê a necessidade. Claro, Às vezes, claro. Vem, Até a confiança, tu né? tá programando, vai chegar, vai vir um parente. Não, mas um amigo quer ir junto. Tu não vai dizer que não, aí vem junto, aí tu já não tem onde alocar, então... Claro. E tem na muito verdade, disso, né? também, né, tipo, tu decidiu comprar, eu também sou meio imediatista, decidi comprar o colchão, eu quero agora, senão qualquer coisa, eu digo, qualquer coisa é teu concorrente, né? Isso aí. Eu quero comprar o colchão, daí eu fui, passei em tal lugar, acho que em vez do colchão, eu vou trocar, sei lá, a minha máquina de lavar roupa. É isso aí. Não vai mais comprar o teu colchão. A necessidade, né? Tu cria outras necessidades e outras Isso. prioridades. Porque tu não tem agora, né? Não. E essa necessidade que a gente comentou da questão da higienização, então hoje nós temos clientes que já compraram conosco no início da loja de 10 anos, né? Então hoje a gente precisa prestar uma assessoria para esse cliente. Claro. A manutenção. A gente vai até a casa do cliente, retira a cortina de tecido, retira a persiana, faz a higienização e devolve depois para o cliente, depois de prontinha. Então, essa questão da praticidade do cliente, só nos ligar e a gente ir lá na casa deles fazer essa higienização do tapete também. Então, a gente, hoje também é um diferencial que a gente... Sim. Como é que é a forma de pagamentos da Dart? Hoje a gente trabalha com boleto, né? Então a gente trabalha com cartão, com o Pix, com todas essas formas de pagamento. E também tem ainda lá a fichinha, se o cliente for muito bom, tem até a fichinha lá. O cliente é muito bom. Cami, antes da gente encerrar, eu quero te perguntar. Vocês fazem bastante a questão de camarim, né? Como Isso. que é essa experiência? Essa experiência ela começou na época, a gente patrocina muito, a gente faz patrocínios tanto... Vai patrocinar o podcast. Isso aí. A gente entende também que é importante ser lembradas, né? Lembrado tanto o Ortobon quanto o Dart. E reforço de marca. Então a gente começou, né, a fazer alguns patrocínios e após alguns patrocínios a gente acaba fazendo camarins. Então a gente vai fazendo camarins dos artistas, tanto aqui em Bento, a gente vai a Porto Alegre, a gente vai a Santa Catarina, a gente já foi a Pelotas. Então a gente acaba indo e fazendo esses camarins dos artistas, né? Porque a gente levou aquilo que... Porque hoje o artista, ele tá na estrada todos os dias, né? Então talvez no momento que a gente está aqui agora, o artista está se deslocando para alguma cidadezinha do interior, que às vezes a gente brinca, como a gente está nesse meio, às vezes a gente acha que o artista vive no melhor dos melhores lugares, mas eles vão para hotéis, vão para cidadezinhas onde não tem conforto, não tem hotel, não tem estrutura, viagem, às vezes não tem aeroporto próximo. E nosso diferencial a gente mostrou para essas produtoras o conforto que a gente consegue dar para dentro do camarim, porque hoje o camarim é onde ele chega, né, para se preparar para fazer o melhor espetáculo. Então a gente disponibiliza um melhor tapete, a gente consegue colocar umas cortinas para dar um aconchego, poltronas, sofás. Então a gente deixou os ambientes mais sofisticados do que hoje tem em qualquer lugar. Então também a gente se diferenciou nesse quesito. Então hoje se tem algo próximo aqui, as produtoras acabam nos contratando. E aí, Cami, a questão de sofás, poltronas, essas coisas, tu entra com parceiros que colocam pra ti. Antes eu tinha parceiros, né? Hoje a gente, né, como a gente tem o estoque... Tem um estoque de a sofá. gente não tem estoque, a gente acabou adquirindo, né, esses produtos, porque como tem bastante uso e bastante rotatividade, a gente acabou comprando algumas Aí tu coisas. usa os mesmos, digamos, no... Isso. Né? Porque Sim, o sofá, a poltrona, essas coisas, não é um produto que vai se deteriorar rápido, né? Então tu consegue... E o artista, ele passa um dia, então tu consegue fazer um giro de 2, 3 anos ali, bem tranquilo. Aí você depois só vai trocando os tapetes, as cortinas que ele consegue. E como é que é o funcionamento de montagem e desmontagem? Tem prazo? Tu Tudo trabalha com sempre... prazo. Mas é um prazo sadio ou um prazo apertado? Tudo É pra amanhã. depende. Tudo depende. 24 horas? Já tá acostumada? É por isso que tem os 24 horas aqui. Começou com os camarim. Não, tudo depende. Então, cada artista vai ter a sua relação de Especificação. né? Então, cada artista vai ter a especificação de quantas cadeiras, quantos camarins, o que ele precisa, o que ele quer, o que ele não quer, né? As cores que ele tem que trabalhar.
Então, né, que nem agora a gente vai fazer o do Não Roberto. tinham nada, agora querem dizer até a cor. A gente vai fazer agora o do Roberto Carlos também, então a gente não pode usar nada colorido, tem que ser, a especificação é tudo branco ou preto, então são algumas coisas bem distintas. Pode me levar junto, montar? Vou levar. E aí tem esse tipo de coisa, cada artista tem especificações. Legal. E aí, hoje, vocês realizam o que vem da especificação do artista, não tem uma estrutura de, tipo, um especificador do evento, por exemplo. Não, é porque o artista, ele já sabe o que ele Ele quer. já vem com a listinha, como se fosse um especificador dele Isso aí. que vai lá e diz assim, isso aqui que eu preciso. Vai vir, por exemplo, o Roberto Carlos, eu quero 20 mesas brancas, eu quero 20 cadeiras, eu quero 2 sofás pretos, então ele já vem com a equipe, porque eles mudam bastante a questão de produção, de quem acompanha em cada região, às vezes vem 5, às vezes vem 10, às vezes vem 3 pessoas, quem vai acompanhando, então isso varia, e de produtora para produtora, então não tem algo que tenha regra, eles só mandam a listinha do que precisa. E nisso também vocês atendem em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso Basicamente a mesma estrutura de atendimento que vocês atendem às residências e às empresas. Exatamente. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso mesmo. Vamos ver se voltou, vamos perguntar alguma coisa, né? Nós falamos tanta coisa. E agora a gente vai patrocinar também, tem o Luan Santana, agora a gente vai fazer, agora no final de semana a gente vai fazer o Roberto Carlos, depois vai ter Luan Santana, e assim vai indo, vai dependendo da demanda, né? Sim. Dos artistas. Mas é legal porque dá uma visibilidade bem grande, né? O Tá em patrocínio em todos os si, né? eventos. Porque às vezes as pessoas acabam patrocinando e investindo quando há, né, que é o retorno rápido, mas eu Isso. acredito que o patrocínio e eu sempre brinco, não é um gasto, é um investimento, né? Sim, daqui a pouco a longo prazo ali, enfim. É que tudo é a longo mas- prazo, na real, né? E quem quer em curto prazo é porque já tá tarde. Exato, então hoje eu consigo atingir, por exemplo, a gente tá atendendo alguns jogadores de futebol em Porto Alegre, a gente está atendendo o escritório que agencia os jogadores de futebol, mas tudo isso foi através de uma caminhada que começou aqui em Bento, foi para Porto Alegre, patrocínios e tu tá no meio, contato, Exato, relacionamento, exato. Tem que então... tá no meio. Exato. Chegamos ao final de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrarmos, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro, fone 54-3462-3674, e em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999
61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer a nossa convidada Camila Bedin Vaz, da loja Dart e Ortobon de Bento Gonçalves, por compartilhar um pouquinho do trabalho e muito sobre o seu dia a dia. Para quem quiser saber onde ficam as lojas, como entra em contato, como é que faz, Camila? Então vamos lá, depois vocês deixam, acho que o nosso @ loja.dart e o Ortobon Bento. Nossa loja fica em frente ao Hotel Viverone, em Bento Gonçalves, na Avenida Planalto 655. E a Ortobon no 657. As duas na Avenida Planalto. Isso aí. E depois nós temos na Saldanha Marinho. Tem a porta por dentro, pai. E nós temos a Ortobon na Saldanha Marinho e a Ortobon no Supermercado Caetá, com estacionamento próprio também. E você que está nos ouvindo, muito obrigada pela companhia. Lembre-se de nos seguir, @podcast Construção em Alta, e também acompanhar nossos perfis, @William Pilate e @Giovana Faquinelli. Estamos também no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já está marcado para terça-feira, às 19 horas. Mais um programa recheado de informação e novidades no mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana e nos vemos terça-feira que vem. Um grande abraço e até lá. Boa semana e boa noite. Boa noite.